Então, oi todo mundo, eu sou o Pedro, sou aluno de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, e essa aqui é a apresentação do nosso trabalho sobre caracteres morfológicos florais de três espécies de Acianthera orchidaceae Perotalidini. Nós desenvolvemos esse projeto de iniciação científica lá no Laboratório de Botânica Estrutural do Departamento de Botânica da UFPR. E aí, nesse trabalho, foram estudadas as plantas que a gente considera como micro-orquídeas, que são essas plantas pequenas, e que apresentam essas flores minúsculas e bastante delicadas. E aí, dentro dessas muitas espécies de micro-orquídeas, existe o gênero Acianthera, que é composto por essas pequenas orquídeas epífitas que crescem sobre árvores ou também sobre rochas, nas regiões tropicais e subtropicais. E aí, esse gênero apresenta uma diversidade bastante grande quanto à forma das folhas, ou também quanto às cores das suas flores, por exemplo. Em Orquidaceae, ou no grupo natural das orquídeas, é comum algumas estratégias para atração de polinizadores, como os estímulos visuais, por exemplo, as cores das flores, né? Ou estímulos estruturais, ou a síntese de recompensa, como o néctar, ou a produção de aromas atrativos, um cheiro considerado bom para a gente, ou um cheiro ruim. E aí os tecidos que secretam essas substâncias, sejam eles os aromas ou o néctar, estão presentes principalmente no labelo e nas sépalas. Então aqui do lado direito tem um esquema geral sobre a organização de um padrão de uma flor de orquídea. E aí coloridos de verde são as pétalas, que aqui nesse trabalho elas não são de tanta grande importância. E aí colorido de azul e de amarelo são as sépalas. E aí no centro existe essa pétala modificada, que está colorida de vermelho, e ela tem um nome especial que se chama de labelo. E aí, então, de novo, os tecidos secretores em orquídeas estão presentes principalmente nos labelos e nas sépalas. E aí, o gênero Acianthera atualmente possui cerca de 200 espécies que estão distribuídas em 10 seções diferentes. E aqui nesse estudo a gente trabalhou com as espécies Acianthera luteola, Acianthera sonderiana e Acianthera montana, que pertencem a 3 seções diferentes. E aí essas espécies, estudadas aqui no nosso trabalho, têm em comum essa cor amarela das flores, e a partir desse ponto a gente buscou investigar se essa cor das flores pode indicar um padrão na estratégia de polinização do grupo. Então o objetivo principal foi identificar essas estruturas secretoras nas flores, das 3 espécies, e para alcançar esse nosso objetivo foram feitas algumas análises bioquímicas, análise em microscopia de luz e também análise em microscopia eletrônica de varredura. E aí, primeiras flores frescas e íntegras das 3 espécies foram submetidas por imersão aos testes histoquímicos, que estão listados aqui no slide. E para os cortes anatômicos, essas peças florais, tanto as sépalas, labelos, sépalas, dorsal ou sépalas laterais, foram mobilizadas em historesina e foram cortadas com 5 micrômetros de espessura em micrótomo rotativo e foram coradas com azul de toluidina. E essas peças também foram preparadas para microscopia eletrônica de varredura para obtenção dos caracteres micromorfológicos, como a disposição de tricomas, ou o número de estômatos, ou a sua distribuição, por exemplo. E aí a gente observou que existem algumas regiões reativas específicas para cada teste, só que as principais peças reativas, como esperado, foi os ápices das sépalas e os labelos. E aí, nos cortes anatômicos de Acenthera luteola e Acenthera saunderiana, foram observados no labelo a presença de células epidérmicas papilosas no suco central com a presença de secreção. Só que em A. montana não existe essa secreção no suco central e o labelo apresenta células epidérmicas papilosas também. Só que mesmo compartilhando o mesmo gênero e também a cor das flores, as 3 espécies estudadas nesse trabalho apresentaram estratégias de polinização diferentes entre si. E aí um fator em comum entre as espécies é essa grande atividade metabólica nos ápices das sépalas, e aí esses locais parecem estar envolvidos na emissão de odores atrativos para os polinizadores. E aí a anatomia floral e as análises bioquímicas realizadas nas flores de a luteola, a sonderiana e a montana mostraram que apenas a luteola e a sonderiana apresentam tecidos secretores com características de nectário com secreção no labelo, especialmente no suco central. E aí esses nectários observados em a luteola e a sonderiana são ausentes de tricomas com epiderme papilosa. E em Amontana não foi encontrada a presença desse néctar, e o suco central do labelo apresenta um tecido com característica de tecido secretor de odor, ou os osmófilos. E aí, dessa maneira, a Centera montana apresenta característica de polinização por engodo, que é a qual as flores simulam, né, a presença de recompensa floral, como o néctar, para a atração dos seus polinizadores, só que elas não disponibilizam a recompensa. E assim a gente pode sugerir que em Acianthera os polinizadores são atraídos pelos odores emitidos pelas flores e o néctar é oferecido como recompensa floral aos visitantes, mas a estratégia também de recrutação de polinizadores pode ser através de liberação de odores somente sem a recompensa floral, demonstrando que a cor amarela das flores não é um indicativo de uma estratégia de polinização dentro do gênero e a cor está independente à estratégia de polinização. Essas aqui foram minhas referências para a apresentação e obrigado.